Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula no nosso canal. Se você é enfermeiro, médico, fisioterapeuta ou qualquer profissional da área de saúde e está pensando em trabalhar na Alemanha, essa aula é para você. Hoje a gente vai falar de um tema que parece simples, mas que faz toda a diferença na sua adaptação e na sua segurança dentro do ambiente hospitalar alemão. A documentação clínica, o famoso prontuário. E olha, eu vou ser direto com você. Dominar a documentação na Alemanha não é opcional. É questão de sobrevivência profissional. E você vai entender o porquê ao longo dessa aula. Então pega o seu caderno, anota tudo e bora começar. Antes de a gente entrar na parte técnica, que tem muita coisa boa, eu preciso que você entenda o contexto cultural e jurídico da documentação na Alemanha. No Brasil a gente sabe que o prontuário é importante, mas na Alemanha isso é levado a outro nível. Existe um ditado que é quase um mantra dentro dos hospitais alemães. Você vai ouvi-lo com certeza quando chegar lá. Was nicht dokumentiert ist, ist nicht getan. Que em português significa o que não está documentado, não foi feito. Deixe isso gravar na sua cabeça, porque na prática isso significa que se você realizou um procedimento, administrou um medicamento, fez uma observação clínica importante, mas não registrou para o sistema, para o médico, para o juiz, se necessário, isso simplesmente não aconteceu. E isso tem consequências sérias, legais, trabalhistas e, acima de tudo, para a segurança do paciente. A Alemanha tem um sistema de saúde que preza muito pela rastreabilidade de cada ação clínica. Cada turno, cada profissional deixa um rastro documental do que foi feito. E esse rastro protege o paciente, protege a instituição e protege você. A documentação hospitalar tem 3 grandes funções que eu quero que você leve daqui. Primeiro, é uma ferramenta de segurança do paciente. Qualquer profissional que assumir o próximo turno precisa saber exatamente o que aconteceu com aquele paciente. Segundo, é um instrumento jurídico. Em caso de processo ou auditoria, o prontuário é prova. E terceiro, define claramente o papel de cada profissional, o que é responsabilidade da enfermagem e o que é responsabilidade médica. E sobre isso, deixa eu te falar rapidinho. Na Alemanha existe uma separação muito clara entre o que o médico documenta e o que o enfermeiro documenta. Não existe aquela sobreposição bagunçada que às vezes acontece no Brasil. Cada um tem seu espaço, sua responsabilidade, sua assinatura. Beleza? Vamos em frente. A estrutura da Intensivkurve. Agora vamos entrar na parte técnica. O principal documento de monitoramento do paciente internado, especialmente na UTI, se chama Intensivkurve. Literal, curva intensiva. É o que equivale ao nosso gráfico de sinais vitais, mas muito mais complexo. Olha aqui na tela o exemplo real de uma Intensivkurve. É um documento denso, cheio de informação, e você vai precisar aprender a ler e preencher esse documento com segurança. Ela é dividida em 5 grandes seções. Vou passar por cada uma. Vamos lá. Seção 1, Kopfdaten, ou seja, dados do paciente. É o cabeçalho. Nome, data de nascimento, número do paciente, data de admissão, data de alta prevista. Parece básico, mas é onde qualquer confusão começa se não for preenchido corretamente. Seção 2. Vital Parameter, o famoso gráfico de sinais vitais. Aqui você vai encontrar o registro gráfico, geralmente em forma de curva, de parâmetros como frequência cardíaca, pressão arterial, temperatura, saturação de oxigênio e frequência respiratória. Esses valores são registrados em intervalos regulares, de hora em hora, em pacientes críticos, e qualquer desvio da normalidade precisa ser documentado e comunicado imediatamente. Seção 3, Beatmung, ventilação mecânica. Para pacientes intubados ou em ventilação não invasiva, essa seção registra todos os parâmetros do ventilador, volume, corrente, pressão de pico, PIP, entre outros. É uma seção técnica densa, mas extremamente importante, especialmente para quem vai trabalhar em UTI. Seção 4, medicação. Aqui são registrados todos os medicamentos administrados, nome, dose, via, horário. Cada administração precisa ser registrada individualmente e assinada pelo profissional responsável. E atenção, na Alemanha a enfermagem tem autonomia técnica,
mas a prescrição é sempre médica. A enfermagem executa e documenta a administração. Seção 5, Bilanzierung, o balanço hídrico. Essa é uma seção que vai aparecer muito na sua rotina. A gente vai falar mais sobre ela daqui a pouco com mais detalhe. Então, o resumo é: Intensive Curve é o mapa completo do estado clínico do paciente ao longo das 24 horas. Aprender a ler e aprendê-la com precisão é uma das primeiras competências que você precisa desenvolver ao chegar na Alemanha. Vamos aqui à primeira parte das abreviações essenciais, né? Agora vem um ponto que eu sei que muita gente ignora e depois se arrepende, né? As abreviações. O prontuário alemão é cheio de abreviações, e se você não souber o que elas significam, você pode cometer erros sérios. Vou te mostrar as mais importantes, né? Você precisa memorizar essas. Auf ärztliche Anordnung significa por ordem médica. Quando você vê essa sigla no registro, significa que aquele procedimento foi realizado a pedido do médico. É muito usada para justificar ações que fogem da rotina padrão. Zustand nach significa estado após. É muito comum nas amnésias e evoluções, né? Exemplo, ZN, né? Herzinfarkt, estado após infarto do miocárdio, equivale ao nosso pós. Né? Verdacht auf significa suspeita de. Você vai ver isso com muita frequência antes de diagnósticos confirmados, né? VA, pneumonia, suspeita de pneumonia. Ohne Befund significa sem achados ou dentro da normalidade. É o equivalente ao nosso SD, sem dados patológicos. E o bei Bedarf, que significa ser necessário, usado em prescrições de medicamentos condicionados. Exemplo, analgésico, beber, né? Administrar se o paciente sentir dor. Agora, as abreviações técnicas de parâmetros clínicos, essa você provavelmente já conhece, mas precisa reconhecer a nomenclatura alemã. Blutdruck, né, que é pressão arterial. Herz und Ans, frequência cardíaca e respiratória. Sauerstoffsättigung, saturação, né, de O2, essa você vai reconhecer facilmente. Zentraler Venenkatheter, cateter venoso central, muito usado em UTI, né? Presta bem atenção nessa. E Blutgasanalyse, gasometria arterial, procedimento frequentíssimo em pacientes críticos. Né? Então, uma dica de ouro aqui para vocês: crie um cartão de referência rápida com essas abreviações nos seus primeiros dias. Né? Não existe vergonha nenhuma em consultar. O que existe vergonha é errar por falta de checagem, tá? E lembra da dica 4 do material? Dúvida, pergunte. Nunca chute uma abreviação. No contexto clínico, um chute pode custar bem caro. Agora vamos falar sobre um documento que é de responsabilidade direta da enfermagem, o Pflegebericht, o relato da enfermagem. Esse é o registro narrativo do turno, é onde o enfermeiro documenta em texto como foi o período, o estado geral do paciente, intercorrências, procedimentos realizados e comunicações relevantes. Existem duas regras fundamentais para o Pflegebericht. Regra 1, objetividade é a lei. Esqueça termos objetivos como paciente agitado, noite difícil, humor ruim. Isso não tem valor clínico. O que tem valor é a descrição clínica objetiva. Um exemplo clássico usado na Alemanha, ruhige Nacht, Vitalwerte stabil, que significa noite tranquila, sinais vitais estáveis. Simples, direto, objetivo. Isso é o que o próximo profissional precisa saber. Se houver algo relevante, descreva o que aconteceu, quando, como o paciente respondeu, o que foi feito. Regra 2, para intercorrências, use o método SBAR. O SBAR é uma ferramenta internacionalmente reconhecida de comunicação clínica estruturada. Na Alemanha, ela é amplamente usada, especialmente na passagem de plantão e na comunicação com a equipe médica. Ela funciona assim. S, né, de situation, o que está acontecendo, né, o que está acontecendo agora. Por exemplo, paciente com queda de saturação nas últimas 2 horas. O B de background, qual que é o contexto clínico? Paciente pós-operatório de cirurgia abdominal, histórico de TPOC. Né? A de assessment, qual é o problema? Né? Possível complicação respiratória. E o R de recommendation, o que eu sugiro, né, que seja feito. Né? Solicito avaliação médica imediata
e consideração de suporte ventilatório. Então sabe o que o SBA faz? Ele transforma a situação de pânico em uma comunicação estruturada. E isso no ambiente hospitalar alemão é altamente valorizado. Então anota esse método, pratique em voz alta, você vai usar muito. Chegou uma das partes mais práticas da aula, o balanço hídrico, em alemão, Bilanzierung. Esse é um procedimento que você vai realizar todos os dias em praticamente todos os pacientes internados. E na Alemanha é levado com extremo rigor. A lógica é simples, mas a execução exige atenção. Tudo que entra no paciente é registrado como Einfuhr, entrada, e tudo que sai é registrado como Ausfuhr, saída. A diferença entre os dois é o Bilanz, o balanço. Vamos ver o que entra. Einfuhr. Infusionen, infusões venosas, cada bolsa, cada volume registrado com horário de início e término. Orale Aufnahme, ingestão oral, água, chá, sopas, tudo conta. Sondenkost, dieta interal para pacientes em uso de sonda. Agora o que sai? Ausfuhr, urina, diurese, em pacientes com catéter vesical, o volume é medido com frequência, né? Em pacientes sem catéter, estimado ou medido quando possível. Drenagem, drenos torácicos, abdominais, pélvicos, todo débito é registrado. Erbrechen, Stuhl, vômitos e evacuações. Sim, isso também entra no balanço, né? E a consistência e volume são importantes. Então a fórmula é simples, soma do que entrou, né, menos soma do que saiu, é igual Bilanz. Se o balanço for positivo, o paciente está retendo líquido. Se for negativo, está perdendo. Ambas situações têm implicações clínicas sérias e você precisa reportar desvios significativos ao médico. Uma dica prática: organize suas anotações ao longo do turno. Não deixe para calcular tudo no final. Um dado não anotado na hora é um dado perdido. Aqui a gente vai ver algumas peculiaridades, né, da pediatria, né, para quem vai trabalhar ou já trabalha com pediatria ou pensa em trabalhar. Essa parte é especialmente importante, né? A documentação em pediatria tem algumas particularidades que você precisa conhecer. Peso corporal à base de tudo. Em pediatria, todos os cálculos de medicação são feitos em miligramas, quilogramas. Né? O peso do paciente não é um dado secundário, é um dado primário, né? E ele precisa estar sempre atualizado no prontuário. Então, um erro de peso pode significar uma dose errada, e em crianças as margens de segurança são muito menores, né? A gente tem aqui as escaladas de dor. Em adultos usamos o NRS, né, Numeric Rating Scale, aquela escala de 0 a 10. Em crianças a avaliação de dor é mais complexa, porque muitas não conseguem verbalizar. Por isso na Alemanha se usa KUS para crianças de 0 a 4 anos, é uma escala comportamental, avalia choro, expressão facial, né, postura corporal. NRS para crianças maiores que já conseguem comunicar a intensidade da dor verbalmente. Você precisa saber identificar qual escala usar e documentar corretamente o resultado. Comunicação com os pais, esse é um ponto que vai além da técnica. Em pediatria, os pais são parte central do cuidado. Qualquer conversa relevante com os pais, consentimento, orientações, preocupações, precisa ser registrado no prontuário. E mais, o estado emocional da criança e da família também é um dado clínico. Ansiedade dos pais, resistência ao tratamento, sinais de estresse, tudo isso tem espaço no relato de enfermagem. E lembrando, o balanço hídrico em pediatria segue a mesma lógica, mas com volumes muito menores e muito mais atenção aos detalhes. Chegamos à parte final e eu deixei ela especialmente para você que é estrangeiro, que vai chegar num novo sistema, numa nova língua, com novos colegas. E essas são as 5 dicas de ouro para a documentação hospitalar na Alemanha. Dica 1, precisão horária, registro no momento exato. Não anote às 15 horas algo que aconteceu às 13 horas. Na Alemanha, o horário do prontuário tem valor jurídico. Se você não registrou na hora, documente o horário real e, se necessário, deixe uma nota explicativa. Dica 2. Legibilidade. Se for manuscrito, use letra legível. Ainda existem hospitais com documentação manual. Letra ilegível não é só inconveniente, pode causar erro clínico,
Escreva com calma, letra bonita, não é requisito, mas letra legível é. Dica 3. Assinatura. Toda entrada deve ser assinada e identificada. Na Alemanha, cada registro precisa ser identificado, seu nome, função e registro profissional. Sem assinatura, o registro não tem validade legal. E dica 4. Dúvida? Pergunte, nunca chute uma abreviação. Isso eu já mencionei antes, mas vale a pena repetir. A cultura alemã valoriza quem pergunta mais do que quem era em silêncio. Não entendeu uma abreviação, uma instrução, uma prescrição? Pergunte sempre. Dica 5. Alemão técnico. Estude os verbos de ação. Essa é a dica que os cursos de alemão geral não te dão. O alemão hospitalar tem uma linguagem própria e os verbos de ação são o coração dessa linguagem, né? Exemplos práticos que você vai usar todo dia, né? Verabreichen, administrar, por exemplo, de medicamento. Absaugen, aspirar, por exemplo, uma secreção. Lagern, né? Posicionar o paciente. Mobilisieren, né? Mobilizar. Beobachten, observar. Esses verbos aparecem em prescrições, em protocolos, em comunicações. Coloca eles no seu vocabulário ativo o quanto antes. Que aula densa, né? Mas necessária. Vamos fazer um resumo rápido do que a gente viu hoje? Então você aprendeu que a documentação na Alemanha não é burocracia, é segurança clínica e responsabilidade legal. Aprendeu a estrutura da Intensivkurve, o principal documento de monitoramento do paciente crítico. Você viu as abreviações essenciais que você vai encontrar no dia a dia, o que você precisa dominar antes de entrar no hospital. Entendeu como funciona o Pflegebericht, o relato, né, da enfermagem, clínico e estruturado pelo método SBAR. Aprendeu a fazer o balanço hídrico com rigor, entrada, saída, balanço. Viu as particularidades da pediatria, especialmente o peso corporal, as escalas de dor, né? E terminou com as 5 dicas de ouro para profissionais estrangeiros. Agora você já tem uma base de vocabulário que mais aparece no dia a dia de quem trabalha na área de saúde na Alemanha. E para você não perder nada do que foi visto aqui, eu preparei o material completo dessa aula para você baixar e consultar sempre que precisar, seja estudando, seja trabalhando lá. O link está aqui na descrição do vídeo, é só clicar, acessar a página e baixar, gratuito, sem complicação. E olha, se você curtiu essa aula, eu tenho um vídeo aqui no canal que vai complementar tudo isso. São 10 frases úteis em alemão para quem atua na área de saúde. Aquelas frases que aparecem o tempo todo e que fazem toda a diferença na prática. O link está aqui no card e também na descrição. Vai lá assistir, vale muito a pena.